Um CEO milionário solitário seguiu mãe solteira depois do trabalho e ficou em choque com o que viu. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Tai-Ming observava a cidade de São Paulo do alto de sua cobertura. O vidro da janela refletia seu rosto cansado, os olhos fundos de quem não dormia bem há anos. Aos 38, ele era o CEO de um conglomerado coreano com filial no Brasil, uma máquina de precisão que comandava reuniões, assinava contratos e mantinha tudo sob controle. Mas dentro dele havia um vazio que nenhum relatório podia preencher. Desde que sua esposa morreu, 2 anos atrás, Tai-Ming se trancou em uma rotina rígida. Acordava às 5, tomava café preto, trabalhava até tarde e voltava para casa, onde o silêncio era seu único companheiro. Na sede da empresa, no centro da cidade, o dia começava como sempre. Ele atravessava o corredor de vidro, os funcionários se endireitando ao vê-lo. Sua presença era como uma sombra fria, respeitada, mas distante. Na sala de reuniões, os diretores já estavam alinhados, prontos para apresentar números. Tai-Ming ouvia, fazia anotações, dava ordens curtas. Tudo funcionava. Tudo era perfeito, até que seus olhos, por um instante, pararam em uma figura nova, Aurora. Ele já tinha ouvido o nome dela nos relatórios de recursos humanos. Uma funcionária recente, analista júnior, transferida de uma filial menor. Ela estava sentada no canto da sala, de cabeça baixa, digitando algo no laptop. Não era a aparência dela que chamava a atenção. Cabelo castanho preso em um coque simples, blusa social branca, óculos discretos. Era o jeito, a forma como se movia, como falava pouco, como parecia querer passar despercebida. Aurora, você poderia compartilhar os dados do último trimestre? Pediu o diretor financeiro com um tom de impaciência. Ela levantou o rosto surpresa, mas respondeu com calma. Claro, senhor. Já envio para a tela. A voz era suave, quase tímida, mas firme. Tai-Ming observou enquanto ela conectava o laptop ao projetor, os dedos ágeis, o olhar focado. Quando terminou, voltou a se sentar sem buscar elogios ou atenção. Parece que a nova analista está assustada com a vida, brincou o diretor, rindo com os outros. Tai-Ming não riu. Ele olhou para a Aurora, que mantinha os olhos no laptop, as bochechas levemente coradas. Vamos continuar, disse ele seco, cortando o clima. O resto da reunião passou sem incidentes, mas Tai-Ming não conseguia tirar a Aurora da cabeça. Não era algo que ele pudesse explicar. Talvez fosse a forma como ela parecia carregar um peso invisível, como ele próprio fazia. Ou talvez fosse só o tédio de sua rotina, buscando algo novo para se fixar. No fim do dia, ele estava no elevador, pronto para subir até o estacionamento privativo, quando a porta começou a fechar. Uma mão delicada a segurou. Aurora entrou, carregando uma bolsa simples e uma pasta de documentos. Boa noite, senhor, disse ela com um aceno leve, sem forçar simpatia. Boa noite, respondeu Tai-Ming, a voz mais suave do que o normal. O elevador subiu em silêncio. Ele a observou pelo canto do olho. Ela mantinha o olhar na porta, os ombros retos, como se estivesse pronta para sair correndo. Quando a porta abriu, ela saiu sem olhar para trás. Tai-Ming ficou parado observando. Nos dias seguintes, ele começou a reparar mais nela. Aurora chegava cedo, organizava os documentos com cuidado, tomava notas em silêncio. Não almoçava com os colegas, preferindo comer sozinha em uma mesa no canto do refeitório. Às 6 da tarde pegava a bolsa e desaparecia, sempre com pressa. Ela é eficiente, mas não se mistura, comentou um gerente durante o café. Parece que tem um segredo. Deixe as pessoas em paz, falou Tai-Ming, mais alto do que pretendia. O gerente ficou surpreso, mas concordou. Naquela noite, Tai-Ming ficou até mais tarde na empresa. Estava revisando um contrato, mas sua mente não estava ali.
Pela janela, viu Aurora saindo do prédio, a bolsa no ombro, o passo rápido. Sem pensar muito, pegou o casaco e desceu. "Senhor, precisa do carro?" perguntou o motorista já abrindo a porta. "Eu mesmo vou dirigir hoje", respondeu Taimin hesitante. Ele a seguiu de longe, mantendo distância. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não entendia. Aurora pegou o metrô, depois um ônibus, até chegar a um bairro simples, longe do brilho do centro. Taimin estacionou o carro a 2 ruas de distância, o motor ainda quente enquanto ele observava a casa pequena onde Aurora havia entrado. A noite estava fresca, o bairro quieto, com o som distante de uma TV ligada e crianças brincando em algum quintal. Ele não sabia por que estava ali, seguindo uma funcionária como se fosse um detetive de filme barato. Mas algo naquela mulher, na forma como ela parecia carregar o mundo sem fazer alarde, o puxava como um imã. A casa de Aurora era simples. A pintura branca estava um pouco descascada, mas o jardim na frente, com vasos de plantas improvisados, mostrava cuidado. Taimin desceu do carro, mantendo-se nas sombras, e caminhou até ficar perto o suficiente para ver pelas cortinas entreabertas. O que viu o fez parar. Aurora estava sentada no chão da sala, pernas cruzadas, cercada por 2 meninas pequenas. Uma, de uns 5 anos, segurava um pote de plástico, enquanto a outra, talvez um pouco mais velha, desenhava com lápis de cor. Aurora ria, o rosto iluminado de um jeito que Taimin nunca tinha visto no escritório. "Mamãe, olha, fiz um castelo", disse a menor, empurrando o desenho na direção dela. "Nossa, Maia, está incrível", Aurora respondeu, a voz cheia de carinho. "E você, Helena, terminou sua flor?" "Quase." "Mas o amarelo acabou", respondeu a mais velha, com um tom sério que fez Aurora sorrir. "Então vamos usar o laranja. Fica lindo também", sugeriu ela, bagunçando o cabelo da filha. Taimin ficou paralisado. Aquela mulher que no trabalho parecia uma sombra silenciosa era pura luz ali, com as filhas. Ele sentiu um aperto no peito, como se algo dentro dele, há muito trancado, estivesse tentando se abrir. A cena era tão simples, tão cheia de vida, que ele quase se esqueceu de respirar. "Quem é você?" Uma voz áspera o assustou. Taimin virou e viu uma mulher mais velha, de avental, parada na calçada. Ela segurava uma vassoura, os olhos desconfiados. "Eu só estava passando", respondeu ele, a voz falhando. "Passando? Aqui, no fim da rua?" A mulher ficou curiosa, mas não hostil. "Você não é o novo dono da empresa onde a Aurora trabalha?" "Vi sua cara na TV." Taimin hesitou, mas concordou. "Sou eu?" A mulher relaxou, apoiando a vassoura no chão. "Sou a Dona Clara, vizinha. A Aurora é uma boa moça, sabe? Cria aquelas meninas sozinha desde que o Daniel morreu." "Daniel?" Taimin perguntou, sentindo o estômago revirar. "O marido dela. Morreu num acidente uns anos atrás, algo na empresa antiga, antes de você chegar. Uma máquina, acho. Ela nunca fala disso, mas todo mundo aqui sabe." Taimin sentiu o ar ficar pesado. Ele olhou para a janela outra vez, vendo a Aurora ajudar Maia a guardar os lápis. "Ela nunca mencionou", disse ele, quase para si mesmo. "Não é de falar. A Aurora é forte, mas guarda tudo. Só vive para as meninas", completou Dona Clara, com um suspiro. "Bom, vou indo. Não assuste a moça, hein?" "Não vou", respondeu Taimin, a voz baixa. Quando a vizinha se afastou, ele voltou para o carro. Sentou no banco do motorista, mas não ligou o motor. A imagem de Aurora com as filhas não saía da cabeça. A ternura dela, o riso das meninas, a casa cheia de amor apesar de tudo. E agora, as palavras de Dona Clara ecoavam. Um acidente, a empresa, um homem que Aurora perdeu. Daniel
murmurou ele, como se o nome pudesse explicar algo. Taimin dirigiu de volta para a cobertura, o rádio desligado, o silêncio do carro quase sufocante. Quando chegou, jogou as chaves na mesa e foi até a sala. Ele se afundou na poltrona de couro, o laptop aberto sobre a mesa de vidro, mas os e-mails acumulados não prendiam sua atenção. Sua cabeça estava em outro lugar, na casa simples de Aurora, nas risadas de Maia e Helena, nas palavras de Dona Clara sobre o marido que Aurora perdeu. Daniel. O nome parecia gravado em sua mente, pesado como uma culpa que ele não sabia carregar. Ele abriu o sistema interno da empresa, os dedos hesitantes no teclado. Digitou acidente e filial Brasil na barra de busca dos arquivos antigos. Após alguns cliques, encontrou o relatório. Era frio, clínico, cheio de termos como erro operacional e falha de manutenção. O nome de Daniel aparecia uma única vez, reduzido a uma linha sem rosto, sem história. Taimin leu cada palavra, o estômago embrulhado. Isso é tudo, murmurou, a voz rouca, como se o documento pudesse responder. Uma vida inteira, e só isso. Ele fechou o laptop com mais força do que pretendia e se levantou, caminhando até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo, uma cidade que nunca dormia, mas que parecia indiferente à dor dele, ou à de Aurora. Ele apoiou as mãos no vidro frio, o reflexo mostrando um homem que mal reconhecia. A imagem da esposa, Sujin, veio sem aviso. O sorriso dela, os últimos dias no hospital, o vazio que ficou. Ele tentou afastar a memória, mas a história de Aurora a trazia de volta. Senhor? A voz do assistente Minho veio pelo interfone, surpreendendo-o. Taimin hesitou antes de apertar o botão. O que foi? Só confirmando a reunião de amanhã. O senhor quer que eu remarque algo? Está tudo bem? A voz de Minho era cautelosa, como se soubesse que algo estava errado. Cancele as reuniões não essenciais, respondeu Taimin, curto. Todas? Minho ficou surpreso. Algum motivo, senhor? Só faça isso, Minho. Boa noite. Taimin desligou o interfone sem paciência para explicar. Ele voltou ao sofá, reabriu o laptop e encarou o relatório novamente. A data, 4 anos atrás, antes de ele assumir a filial. Mas a empresa era dele agora. A responsabilidade, mesmo que herdada, pesava. Ele pensou em Aurora, na forma como ela mantinha a cabeça baixa no escritório, nos olhos que escondiam tanta coisa. Como ela conseguia? Como criava 2 meninas sozinha, depois de perder tanto? Você já passou por isso, disse ele baixo, como se falasse com Sujin. Me diz como ela faz. A memória de uma conversa antiga com a esposa veio à tona. Eles estavam em Seul, numa noite fria, comendo sopa quente na cozinha do apartamento velho. Você se esconde no trabalho, Taimin, disse Sujin, mexendo a sopa com a colher. Não vive mais. Estou construindo algo para nós, respondeu ele sério. Nós não somos números. Somos isso aqui. Ela segurou a mão dele, os olhos brilhando. Promete que vai lembrar disso? Ele não prometeu, e depois que ela se foi, enterrou-se ainda mais no trabalho. Mas agora, Aurora estava mexendo com ele. Não era só curiosidade, era algo mais profundo, algo que o fazia questionar quem ele tinha se tornado. Taimin pegou o celular e abriu uma foto antiga de Sujin, tirada num parque. Ela ria, o cabelo solto ao vento. Ele tocou a tela, os olhos marejados. Eu não sei como fazer isso, sussurrou, mas estou tentando. Ele voltou ao relatório, lendo cada detalhe técnico, cada linha fria. A vergonha crescia, não só pela empresa, mas por ele mesmo. Por ter ignorado tantas histórias como a de Aurora. Por ter se tornado tão distante. Senhor? O interfone tocou de novo. Minho, insistente. O que é agora? Taimin respondeu irritado. Desculpe, mas o senhor parece estranho.
Quer que eu venha aí ou mande algo? Minho parecia genuinamente preocupado. Taemin suspirou, a raiva se desfazendo. Não, Minho, estou bem. Descanse. Ele desligou e abriu um documento em branco. Começou a escrever, as ideias saindo rápido. Não era um plano de negócios, era algo maior. Um fundo para famílias de funcionários, apoio para quem perdeu alguém como Aurora. Ele digitava, sentindo um propósito que não sentia há anos. Não posso desfazer o que aconteceu, disse, a voz firme. Mas posso tentar consertar. Nas semanas seguintes, Taemin caminhava pelos corredores da empresa com um olhar diferente. Antes, ele passava como uma sombra, focado apenas em números e resultados. Agora, reparava nas pessoas, nos funcionários que digitavam rápido, nos grupos que riam no café e principalmente em Aurora. Desde a noite em que a seguiu, algo mudou. Não era mais só curiosidade. Era respeito, talvez até admiração pela força silenciosa que ela carregava. Na sala de reuniões, Aurora estava lá, no canto, como sempre. Digitava no laptop, os óculos refletindo a luz do projetor. Taemin a observava discretamente, notando como ela evitava chamar atenção. Durante uma pausa, ele ouviu um comentário de um diretor. Sério, essa Aurora é estranha, disse o homem rindo baixo com outro colega. Esconde a vida como se fosse um segredo de Estado. Taemin, que normalmente ignorava fofocas, sentiu o sangue esquentar. Chega disso, cortou a voz firme, fazendo a sala ficar em silêncio. Foquem no trabalho. Os diretores ficaram surpresos, mas concordaram, voltando aos relatórios. Aurora levantou os olhos por um instante, confusa, mas logo baixou a cabeça. Taemin percebeu. Ela notou a defesa, mesmo sem entender o motivo. Mais tarde, ele desceu até o setor de análise, algo que raramente fazia. Os funcionários se olharam, nervosos com a presença do CEO. Taemin caminhou até a mesa de Aurora, que organizava papéis com cuidado. Tudo certo com os relatórios? Perguntou ele, mantendo o tom profissional. Ela ficou surpresa, mas respondeu com calma. Sim, senhor. Já enviei os ajustes para o financeiro. Bom, qualquer problema me avise direto, disse ele antes de se afastar. Aurora ficou olhando enquanto ele saía, sem saber o que pensar. No escritório, Taemin sempre foi uma figura distante, quase intocável. Agora ele parecia presente. Na hora do almoço, Taemin passou pelo refeitório e a viu. Aurora estava sozinha, com um prato simples, falando ao celular em viva voz. A voz de uma criança ecoava. Mamãe, a Helena não quer fazer o dever, disse a menina com um tom indignado. Maia, calma. Diga para ela que já chego e faço com vocês, está bem? Respondeu Aurora, a voz suave, mas firme. Está bem? Te amo, mamãe. Também te amo, meu anjo. Aurora desligou, o rosto relaxado por um segundo antes de voltar ao trabalho. Taemin, parado perto da máquina de café, sentiu um aperto no peito. Ela nunca falava das filhas no trabalho. Ele já tinha ouvido colegas perguntarem sobre a vida pessoal dela, mas Aurora sempre mudava de assunto. Ela é reservada demais, disse uma analista, passando por ele com uma bandeja. Parece que não confia em ninguém. Talvez ela tenha motivos, respondeu Taemin, seco, antes de pegar o café e sair. Naquela tarde, durante outra reunião, o assunto voltou. Um gerente, tentando puxar conversa, perguntou a Aurora sobre o fim de semana. Fez algo legal? Disse ele, com um sorriso amigável. Aurora hesitou, mexendo nos papéis. Só fiquei em casa. Coisas normais. Sempre tão misteriosa, brincou o gerente, mas o tom era leve. Taemin, que revisava anotações, levantou o olhar. Nem todo mundo precisa contar tudo, disse, a voz calma, mas com peso. Vamos seguir com a pauta. O gerente ficou sem graça, mas concordou.
Aurora olhou para Taimin por um instante, os olhos cheios de perguntas, mas não disse nada. Depois da reunião, enquanto os outros saíam, ela ficou arrumando a sala. Taimin se aproximou. Você não precisa se explicar para eles, disse ele baixo, enquanto guardava o laptop. Ela ficou surpresa, parando com uma pilha de papéis na mão. Eu não estou acostumada a falar de mim, senhor. Não precisa. Só saiba que não tem nada de errado em ser quem você é. Ele pegou a maleta e saiu, deixando-a ali, confusa. Aurora voltou para a mesa, o coração acelerado. Pela primeira vez, sentiu que alguém no trabalho a viu de verdade. Não como a analista quieta, mas como Aurora. Ela olhou para a foto das filhas na tela do celular, um sorriso tímido surgindo. Naquela noite, Taimin ficou no escritório até tarde, revisando relatórios, mas sua mente estava em Aurora. Na forma como ela protegia as meninas, como escondia a dor. Ele abriu o documento que começou na noite anterior, com ideias para ajudar famílias como a dela. Digitou mais algumas linhas, sentindo algo novo. Não era só responsabilidade, era vontade de fazer diferença. Estou tentando, Sujin, murmurou, olhando para a cidade pela janela. Espero que seja o suficiente. O expediente estava terminando e a empresa começava a esvaziar. Taimin revisava um último e-mail na sala de reuniões, mas sua atenção estava em Aurora, que arrumava a mesa no canto. Ele a observava pelo canto do olho, notando como ela guardava cada papel com cuidado, como se cada movimento fosse calculado para não chamar atenção. Desde que soube da história dela, Taimin sentia uma necessidade de se aproximar, de entender, mas não sabia como sem parecer invasivo. Quando o elevador chegou ao térreo, ele viu Aurora saindo da sala, a bolsa no ombro. Sem pensar, segurou a porta para ela. Aurora hesitou, surpresa, mas entrou. O espaço parecia menor com os dois ali. Longo dia? Perguntou ele, quebrando o silêncio, a voz mais suave do que o normal. Ela olhou para ele, confusa, antes de responder. Como sempre, senhor. E para o senhor? Igual, disse ele com um meio sorriso. Mas ouvi você falando com Maia e Helena hoje. Elas parecem especiais. Aurora ficou paralisada, os olhos arregalados. A bolsa escorregou um pouco no ombro e ela a segurou com força. O senhor ouviu? A voz dela tremia, como se tivesse sido pega em algo proibido. Não foi intencional, explicou Taimin rápido. Só sei por que você não fala delas. Entendo querer proteger. Ela baixou o olhar, as mãos apertando a bolsa. Não quero caridade, senhor. Só quero fazer meu trabalho e manter tudo no lugar. Taimin ficou em silêncio por um segundo, escolhendo as palavras. Não é caridade, Aurora. Você não precisa se esconder. Não aqui. O elevador abriu e ela saiu rápido, sem olhar para trás. Taimin ficou parado, o coração acelerado, sentindo que tinha cruzado uma linha, mas sem saber se era a certa. No dia seguinte, Aurora surpreendeu todo mundo. Durante o intervalo, ela foi até a sala de Taimin, algo que nunca fazia. A secretária, surpresa, anunciou a chegada. Senhor, a Aurora quer falar com o senhor. Devo pedir para esperar? Não, deixe ela entrar, respondeu Taimin, fechando o laptop. A Aurora entrou, segurando uma pasta, mas era óbvio que não estava ali por trabalho. Ela parou na frente da mesa, respirando fundo. Posso falar com o senhor? É pessoal, disse ela, a voz baixa, mas firme. Claro, sente-se, respondeu ele, apontando para a cadeira. Ela hesitou, mas sentou, os olhos fixos na pasta. Ontem, o senhor falou das minhas filhas. Não estou acostumada com isso. Ninguém no trabalho sabe delas. Não quis invadir, disse Taimin sincero. Só vi como você é com elas. É bonito. A Aurora olhou para ele, os olhos brilhando com algo entre medo e coragem. Meu marido, Daniel,
Ele morreu há 4 anos, um acidente na empresa antiga. Antes de o senhor chegar. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Desde então, sou só eu e as meninas, Maia e Helena. Taimin ficou em silêncio. Ele já sabia do acidente, mas ouvir de Aurora era diferente. Era real, cru. Eu sinto muito, disse ele, a voz quase um sussurro. Não é sobre sentir muito, continuou ela, a voz tremendo. É que o mundo não é fácil para mães como eu. No trabalho, se sabem que você tem filhos, te julgam. Acham que você não vai dar conta. Então eu escondo, sempre escondi. Taimin olhou para ela, vendo a força por trás da vulnerabilidade. Você não deveria precisar esconder, Aurora. Não é justo. Ela deu um sorriso triste. Justo não é uma palavra que funciona para mim. Só quero dar uma vida boa para as minhas filhas. Mas ontem o Senhor me fez pensar. Talvez eu não precise ter tanto medo. Você confiou em mim agora, disse ele com cuidado. Isso já é um começo. Aurora levantou os olhos, encontrando os dele. Não sei por que confiei, mas... Obrigada por ouvir. Ela se levantou, ajeitando a pasta. Taimin queria dizer mais, mas apenas concordou. Quando quiser falar, minha porta está aberta. Aurora saiu, deixando um silêncio que parecia mais leve. Taimin ficou olhando para a porta, o coração apertado. Ele pensou em Sujin, em como ela sempre dizia que ouvir alguém era o maior presente. Naquela noite, ele ficou no escritório, mas não trabalhou. Abriu o documento com ideias para ajudar famílias como a de Aurora. Digitou mais, pensando nela, nas meninas, na coragem que ela teve ao se abrir. Taimin estava diferente e todos na empresa percebiam. Ele cancelava reuniões menos urgentes, aparecia em setores que antes ignorava e às vezes até conversava com funcionários. Mas sua cabeça estava em Aurora e na história que ela dividiu com ele. Ele queria fazer mais, não só por ela, mas por todas as pessoas que a empresa de alguma forma deixou para trás. Numa manhã, ele pegou o carro e dirigiu até uma comunidade onde a filial tinha projetos sociais. Era um lugar simples, com ruas de terra e casas coloridas. Taimin, de camisa social, parecia deslocado, mas ninguém o tratou como chefe. Uma coordenadora, Dona Lúcia, o guiou pelo centro comunitário. Aqui, a gente ajuda como pode, disse ela, mostrando uma sala com crianças desenhando. Mas falta recurso. Muitas mães vêm atrás de apoio, sabe? Criam os filhos sozinhas, igual a muitas por aí. Que tipo de apoio? Perguntou Taimin, olhando as crianças. Tudo. Comida, escola para os pequenos, um lugar para elas respirarem. Ser mãe solo é carregar o mundo nas costas, respondeu Dona Lúcia com um suspiro. O senhor já viu isso de perto? Taimin pensou em Aurora, nas meninas. Estou começando a ver, disse, a voz baixa. Ele passou a tarde ouvindo histórias. Mulheres que escondiam a maternidade no trabalho, que enfrentavam chefes que não entendiam, que lutavam para pagar contas. Cada relato parecia um pedaço da vida de Aurora e também de Sujin, que sempre defendia os mais frágeis. Taimin voltou para a cobertura naquela noite com o peito apertado, mas com uma ideia clara. Nos dias seguintes, ele trabalhou em silêncio num projeto pessoal. Usando recursos próprios, começou a planejar um centro comunitário para mães solo e crianças. Nada de propaganda, nada de marketing. Ele queria algo real, algo que fizesse diferença sem alarde. Contratou uma equipe pequena, confiável e pediu sigilo. Senhor, o orçamento está pronto, disse Min-ho, seu assistente, numa ligação noturna. Mas, por que tanto segredo? Isso seria ótimo para a imagem da empresa. Não é sobre imagem, respondeu Taimin firme. É sobre fazer o certo. Entendido, concordou Min-ho ainda curioso. Quando o senhor quer inaugurar?
Logo, e quero convidar alguém especial, disse Taemin, pensando em Aurora. Ele a encontrou no escritório dias depois, durante o intervalo. Aurora estava no refeitório, falando com Maia pelo celular. Mamãe, quando você vem? Perguntou a voz infantil, pelo viva voz. Logo, meu amor. Termino aqui e chego, respondeu Aurora, com um sorriso suave. Taemin se aproximou, hesitante. Aurora, posso falar com você um segundo? Ela desligou o telefone, surpresa. Claro, senhor. É sobre o relatório? Não é, pessoal, disse ele apontando para uma mesa vazia. Eles sentaram e Taemin respirou fundo. Estou abrindo um centro comunitário para mães solo, para crianças. Quero que você esteja na inauguração. Aurora ficou em silêncio, os olhos arregalados. Eu? Por quê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Porque você me mostrou o que importa, respondeu ele sincero. Sei que não confia fácil, mas é algo que acredito. E acho que você vai gostar. Ela mexeu no guardanapo na mesa pensando, não sei se sou a pessoa certa para isso. Eu não gosto de aparecer. Você não precisa aparecer, só estar lá, disse Taemin com um pequeno sorriso. Maia e Helena podem vir se quiserem. Aurora olhou para ele, a desconfiança misturada com algo novo. O senhor é diferente do que eu pensava, admitiu, baixo. Estou tentando ser, respondeu ele, os olhos fixos nos dela. Ela concordou, hesitante. Tudo bem, eu vou. Mas por que o senhor está fazendo isso? De verdade? Taemin hesitou, a imagem de Sujin passando pela cabeça. Porque já ignorei muita coisa, e alguém me fez querer mudar isso. Aurora não perguntou quem, mas algo no olhar dele dizia que ela entendia. Ela se levantou, ajeitando a bolsa. Obrigada, senhor. De verdade. Me chama de Taemin, disse ele, antes que ela saísse. Ela parou, surpresa, mas deu um sorriso tímido. Quer dizer, está bem. Taemin. Naquela noite, Taemin revisou os planos do centro, satisfeito, mas inquieto. Pensava em Aurora, na forma como ela hesitou, mas aceitou. Pensava em Sujin, que teria amado o projeto. O dia da inauguração do centro comunitário chegou, e Taemin estava lá desde cedo, ajudando a organizar. O lugar era simples, com paredes brancas, cadeiras coloridas e mesas cheias de materiais escolares para as crianças. Ele dobrou as mangas da camisa social, empilhando caixas de livros enquanto conversava com voluntários. Era estranho vê-lo assim, tão diferente do CEO frio que todos conheciam, mas ele parecia à vontade, quase leve. Aurora chegou com Maia e Helena no fim da manhã. As meninas seguravam as mãos dela, os olhos brilhando de curiosidade. Aurora usava um vestido simples, o cabelo solto, e parecia nervosa, olhando o movimento ao redor. Taemin a viu de longe e foi até elas, um sorriso tímido no rosto. Você veio, disse ele, agachando-se para ficar na altura das meninas. E vocês devem ser Maia e Helena. Eu sou a Maia, disse a menor, apontando para si mesma. E ela é a Helena. Você é o chefe da mamãe? Taemin riu, algo raro. Sou, mas hoje sou só o Taemin. Querem ver os livros que temos aqui? Helena, mais tímida, olhou para a Aurora, que concordou com um sorriso. Podem ir, mas fiquem por perto, disse ela. As meninas correram para uma mesa cheia de livros infantis, deixando Taemin e Aurora sozinhos. Ela cruzou os braços, ainda desconfortável. Não imaginei que seria assim, admitiu Aurora, olhando o espaço. É simples, de um jeito bom. Era o plano, respondeu Taemin. Queria algo que fizesse sentido para as pessoas. Para você. Ela ficou surpresa, mas antes que pudesse responder, uma voluntária se aproximou. Aurora, você pode falar no evento? Seria incrível ter uma mãe solo contando como é. Aurora congelou, o rosto pálido. Eu? Não
Não sou boa com isso, não gosto de falar em público. Mamãe, você consegue! Gritou Maia, correndo até ela com um livro na mão. Você sempre fala pra gente ser corajosa. Aurora olhou para a filha, o coração apertado. Taimin tocou o braço dela leve. Você não precisa, mas acho que sua voz faria diferença, disse ele baixo. Ela respirou fundo, hesitante, mas concordou. Tudo bem, mas só porque a Maia mandou. O evento começou e o pequeno auditório lotou com moradores, voluntários e algumas mães da comunidade. Taimin apresentou o centro, explicando o objetivo. Apoio para mãe solo, creche para crianças, cursos práticos. Ele falava com calma, sem o tom de CEO, e as pessoas ouviam com atenção. Então chegou a vez de Aurora. Ela subiu ao palco, as mãos trêmulas, segurando um papel amassado. Olhou para Maia e Helena na primeira fila, depois para Taimin, que estava de lado, os olhos fixos nela. Eu não sou de falar, começou a voz falhando. Sou Aurora, mãe da Maia e da Helena. E sou mãe solo há 4 anos, desde que meu marido morreu. O silêncio no auditório era absoluto. Aurora engoliu em seco, mas continuou. Ser mãe assim é pesado. Você trabalha, cuida dos filhos, paga contas e ainda tem que sorrir para ninguém perceber como está cansada. No trabalho, eu escondo minhas filhas, porque já ouvi que mães solo não são confiáveis, que não dão conta. Mas a gente dá. A gente carrega o mundo nas costas, mesmo quando ninguém vê. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Lugares como este, eles dizem para as mulheres como eu que não estamos sozinhas, que alguém vê a gente. Então, obrigada. Por isso. Aurora desceu do palco enquanto a plateia a aplaudia de pé, as mãos tremendo. Maia correu para ela, abraçando suas pernas. Mamãe, você foi incrível! Gritou. Taimin se aproximou, o olhar cheio de algo que ele não conseguia nomear. Você foi mais do que incrível, disse, baixo. Obrigado por falar. Ela enxugou uma lágrima, dando um sorriso tímido. Não sei como fiz isso, mas me senti vista. Eles trocaram um olhar longo, sem pressa, sem promessas. Era só verdade, crua e simples. O evento continuou, com crianças correndo e mães conversando, mas aquele momento ficou com eles. Naquela noite, Taimin voltou para a cobertura, mas não ligou o laptop. Sentou no sofá, pensando no discurso de Aurora, na força dela. Ele abriu uma foto de Su Jin no celular, o coração apertado. Ela é como você, murmurou. Faz o impossível parecer possível. Os fins de semana de Taimin mudaram. Em vez de reuniões ou relatórios, ele agora passava as manhãs no centro comunitário, ajudando com tarefas simples. Carregava caixas, organizava materiais, brincava com as crianças. As mães e voluntários já o tratavam como parte do lugar, não como o CEO intocável. Ele gostava disso, da sensação de ser apenas um homem fazendo algo bom, mas acima de tudo ele reparava em Aurora, que aparecia com Maia e Helena quase todo sábado. Aurora ainda mantinha uma certa distância, observando de longe enquanto as meninas corriam atrás de Taimin. Maia, a mais nova, já o chamava de Tai sem cerimônia, puxando-o para desenhar ou jogar bola. Helena, mais reservada, demorou, mas agora sorria quando ele contava histórias. Aurora via tudo isso com o coração apertado, dividida entre gratidão e medo de se aproximar demais. Num sábado ensolarado, eles estavam pintando uma parede do centro. Taimin, com a camisa manchada de tinta azul, passava o rolo enquanto Aurora retocava os cantos. Maia e Helena brincavam no quintal, suas risadas ecoando. Você é bom nisso, disse Aurora, apontando para a parede. Não imaginava você com um rolo de tinta. Taimin riu, limpando uma mancha no braço. Nem eu. Mas é melhor que assinar papéis o dia todo. Ela ficou curiosa, parando o pincel. Por que você faz isso? Quer dizer aqui, com a gente. Não é seu mundo. Ele hesitou, olhando a tinta escorrer no rolo.
Meu mundo era frio. Trabalho, números, reuniões. Perdi alguém importante e me tranquei nisso. Você e as meninas me lembraram que existe mais. Aurora baixou o olhar, mexendo no pincel. Eu também me tranquei, depois do Daniel. Só que eu tinha as meninas, então não podia desistir. Como você conseguiu? Perguntou Taimin, a voz suave. Criar elas sozinha, trabalhar, tudo. Ela deu um sorriso triste. Não sei. Um dia de cada vez. Às vezes, sinto ele em tudo. Nas meninas, na casa. Mas a vida não espera você se recuperar. Taimin parou de pintar, os olhos fixos nela. Eu fui treinado para mandar, Aurora, para controlar, mas nunca para sentir. Estou aprendendo agora. Ela olhou para ele, o coração acelerado. A gente aprende sentindo. Ou não aprende. Eles voltaram a pintar, o silêncio agora mais leve. Maia correu até eles, segurando um balde vazio. Tai, vem brincar com a gente! Gritou, puxando a manga dele. Já vou, Maia, respondeu ele rindo. Deixa eu terminar essa parede. Aurora observou, um calor crescendo no peito. Ver Taimin com as filhas era confuso. Ele não era só o chefe, nem só o homem que criou o centro. Era alguém que, aos poucos, estava entrando na vida delas. E na dela. Naquela noite, Taimin ficou até tarde no centro, ajudando a limpar. Aurora ficou também, arrumando os materiais. Eles conversaram sobre coisas simples, a escola das meninas, a comida favorita de Maia, o jeito que Helena adorava ler. Era fácil, natural, como se sempre tivesse sido assim. Você já pensou em voltar para a Coreia? Perguntou ela enquanto guardavam pincéis. Às vezes, admitiu ele, mas aqui sinto que estou fazendo algo que importa e tem pessoas que me fazem querer ficar. Ela ficou surpresa, mas não perguntou quem. O olhar dele dizia o suficiente. Aurora sentiu o rosto esquentar e mudou de assunto. As meninas gostam de você. Maia não para de falar em Tai. Elas são incríveis, disse ele sorrindo. Igual a mãe delas. Aurora riu, tímida, e pela primeira vez não desviou o olhar. Quando saíram, as meninas já esperavam no carro com uma voluntária. Taimin acenou para elas, que gritaram juntas. Tchau, Tai! Na cobertura, Taimin se sentou no sofá, a camisa ainda com manchas de tinta. Ele abriu o celular e olhou uma foto de Soo-jin, o coração apertado, mas não pesado. Acho que você ia gostar dela, murmurou, como se Soo-jin pudesse ouvir. E das meninas. Ele fechou os olhos, pensando em Aurora, no jeito que ela riu, no calor da voz dela. Aurora hesitou antes de mandar a mensagem. Era simples, mas parecia um passo enorme. Quer jantar com a gente amanhã? Nada chique, só em casa. Ela olhou para Maia e Helena, que brincavam no chão da sala, e respirou fundo. Taimin respondeu rápido. Adoraria. Que horas? O coração dela acelerou, mas um sorriso tímido apareceu. Era só um jantar, mas com ele tudo parecia maior. No sábado à noite, Taimin chegou à casa de Aurora com uma sacola de papel nas mãos. Ele usava uma camisa polo cinza e jeans, bem diferente do CEO de terno. Maia abriu a porta gritando, Tai, você veio. Claro que vim, respondeu ele rindo enquanto entregava a sacola. Trouxe sobremesa, sorvete. Espero que gostem. Helena apareceu atrás da irmã, tímida, mas sorrindo. Eu gosto de chocolate, disse baixo. Então acertei, respondeu Taimin piscando. Aurora saiu da cozinha, limpando as mãos num pano de prato. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso num rabo solto. Entra, Taimin. Está quase na hora de comer, disse a voz calorosa, mas com um toque de nervosismo. A mesa estava posta com simplicidade. Arroz, feijão, frango assado e salada. Nada sofisticado, mas feito com cuidado. Eles sentaram e Maia começou a falar sem parar sobre a escola. A professora disse que meu desenho foi o melhor, contou, orgulhosa.
Sério? Você tem que me mostrar, disse Taimin, fingindo surpresa. Aposto que é melhor que os meus. Você desenha? Perguntou Helena, curiosa. Não muito bem, admitiu ele rindo, mas posso tentar se vocês me ensinarem. Aurora observava, o coração aquecido. Ver Taimin com as meninas tão natural era novo. Ele não era só o homem que a ajudou no trabalho ou criou o centro. Era alguém que fazia as filhas dela rirem, que se encaixava na bagunça da casa como se sempre tivesse estado ali. Depois do jantar, eles jogaram um jogo de cartas que Maia insistiu em explicar. As regras eram confusas, mas Taimin entrou na brincadeira fingindo perder de propósito. Você é péssimo, Tai, riu Maia, jogando uma carta na mesa. Ou você é boa demais, respondeu ele, bagunçando o cabelo dela. Quando as meninas foram dormir, Aurora e Taimin ficaram na sala, limpando a mesa. Ela pegou 2 canecas de chá e sentou no sofá, oferecendo uma a ele. Obrigada por vir, disse, olhando a caneca. As meninas adoraram. Eu que agradeço, respondeu Taimin, sentando ao lado dela. Faz tempo que não me sinto assim, leve. Aurora olhou para ele, hesitante. Posso te contar uma coisa sobre o Daniel? Claro, disse ele, a voz suave, deixando a caneca na mesa. Ela respirou fundo, os olhos distantes. Ele era engraçado, sabia? Sempre fazia as meninas rirem. Mas depois que ele morreu, eu tive que aprender a ser forte, não só por mim, mas por elas. Às vezes, sinto ele na forma como a Maia sorri. Taimin ouviu em silêncio, os olhos fixos nela. Você é mais forte do que imagina, Aurora. O que você faz pelas meninas é tudo. Ela deu um sorriso triste. Nem sempre parece. Mas hoje com você aqui, senti ele um pouco menos. Como se eu pudesse seguir em frente. Taimin sentiu o peito apertar. Ele pensou em Sujin, no vazio que ela deixou. Perder alguém é como carregar um peso que nunca explica, disse baixo. Minha esposa, ela se foi há 2 anos, e eu me escondi no trabalho, até te conhecer. Aurora ficou surpresa, os olhos brilhando. Você não fala muito dela. Não sei como, admitiu ele, a voz rouca, mas você me faz querer tentar. Ela olhou para ele. Então, com cuidado, estendeu a mão e tocou a dele. Desculpa, disse, quase um sussurro. Não por ele nem por ela, mas por essa dor que a gente carrega. Taimin segurou a mão dela com lágrimas nos olhos. Desculpa eu, Aurora, por tudo que a empresa te fez passar. Não fui eu, mas eu carrego isso agora. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se e o abraçou. Um abraço firme, cheio de verdade. Não era perdão, nem consolo. Era reconhecimento. Eles ficaram assim, por um momento que parecia eterno, até a Aurora se afastar, enxugando os olhos. Você fica para o próximo jantar? Perguntou com um sorriso tímido. Só se a Maia prometer não me vencer nas cartas, respondeu ele rindo baixo. Naquela noite, Taimin voltou para a cobertura com o coração mais leve. Algum tempo depois, a noite no centro comunitário estava tranquila, com o céu claro e uma brisa leve soprando. Era um evento especial, com as crianças correndo pelo quintal, pintando desenhos e brincando sob luzes coloridas penduradas nas árvores. Taimin ajudava a organizar, carregando bandejas de lanches enquanto ria com os voluntários. Aurora estava lá com Maia e Helena, que, exaustas de tanto brincar, agora dormiam em um colchão improvisado no quintal, cobertas por mantas coloridas. Aurora e Taimin sentaram lado a lado numa manta, observando as meninas. O silêncio entre eles era calmo, como se não precisassem de palavras para preencher o espaço. As luzes do centro brilhavam ao fundo, misturadas com o som distante de risadas e música suave. Aurora puxou os joelhos contra o peito, olhando as filhas respirarem em paz. Elas ficam tão calmas quando dormem,
disse ela, a voz suave. Durante o dia é uma correria. Taemin sorriu, os olhos nas meninas. Elas são especiais. Igual a você. Ela olhou para ele surpresa, mas com um sorriso tímido. Você sempre diz coisas assim. Não sei como responder. Não precisa, respondeu ele, a voz baixa. Só estou sendo honesto. Aurora ficou em silêncio, o coração acelerado. Os últimos meses mudaram tudo. Taemin não era mais só o chefe distante ou o homem que criou o centro. Ele era parte da vida dela, das meninas, de um jeito que ela nunca imaginou. O jantar na casa dela, o abraço que dividiram, tudo parecia um caminho para aquele momento. Sabe, eu tinha medo de você no começo, admitiu ela, olhando para as mãos. Você parecia tão frio, intocável. Taemin riu baixo, esfregando o pescoço. Eu era. Ou pelo menos tentava ser. Depois que minha esposa morreu, achei que era mais fácil me fechar. Até te conhecer. Aurora olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua. O que mudou? Quer dizer, por que eu? Ele hesitou, escolhendo as palavras. Você me lembrou o que é viver, não só trabalhar, mandar, controlar, ver você com as meninas, com tanta força, mesmo depois de tudo, me fez querer ser melhor. Ela engoliu em seco, o peso das palavras dele a envolvendo. Eu também estava fechada, Taemin. Depois do Daniel, achei que nunca mais ia sentir algo assim. Mas você está mudando isso. E me assusta. Assusta? Perguntou ele, curioso, virando-se para ela. Sim, porque é real, disse ela, a voz tremendo. E eu não sei se estou pronta. Mas quero tentar. Taemin olhou para ela, o coração batendo forte. Ele não disse nada, apenas deixou o momento crescer. A brisa mexia no cabelo dela, e as luzes do centro refletiam nos olhos castanhos. Aurora respirou fundo, como se tomasse uma decisão com o corpo inteiro. Então, lentamente, inclinou-se e o beijou. Não foi rápido, nem desesperado. Foi um beijo cheio de verdade, de quem escolhe recomeçar. Quando se afastaram, ela baixou o olhar, o rosto quente. Desculpa, eu não sei por que fiz isso. Não pede desculpa, disse ele, segurando a mão dela com cuidado. Eu queria isso há semanas. Ela riu, surpresa, e apertou a mão dele. Você é diferente, Taemin. Não sei como, mas você faz tudo parecer possível. Você faz isso comigo também, respondeu ele, a voz rouca. Quero estar aqui, Aurora. Para você, para as meninas. Se você deixar. Ela olhou para Maia e Helena, dormindo tranquilas, e depois para ele. Vamos devagar, está bem? Mas quero você aqui. Eles ficaram em silêncio, as mãos ainda unidas, olhando as meninas e as luzes do centro. Não havia pressa, nem promessas grandes. Só a certeza de que algo novo estava começando. Taemin pensou em Sujin, no vazio que ela deixou, mas pela primeira vez sentiu que honrá-la era viver, não se esconder. Aurora pensou em Daniel, nas cicatrizes que carregava, mas soube que podia amar de novo sem apagar o passado. O que a Maia vai dizer quando souber que beijei a mãe dela? Brincou Taemin, quebrando o silêncio. Aurora riu, cobrindo o rosto. Ela vai te chamar de namorado na mesma hora. Prepare-se. Estou pronto, disse ele sorrindo, o coração mais leve do que nunca. Naquela noite, enquanto as luzes do centro brilhavam e as crianças dormiam, Aurora e Taemin sentaram juntos, construindo algo novo, passo a passo, com coragem e esperança. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!